Mas a atuação concreta do geógrafo, o que que ele faz? Ele pega dados produzidos ou ele vai lá em campo, no campo? Então, assim, aí o geógrafo foi entrando, porque, é o que eu estou dizendo, você pode ter uma geografia que nem é estudada, conhecida. É uma geografia feita no dia a dia, por quem usa os serviços, né? A relação dos equipamentos com os bairros, como que as pessoas se movimentam por uma cidade, por exemplo, né? Bom, e aí os geógrafos foram começando a produzir e cada vez você tem mais geógrafos, né, envolvidos. Até a Geografia da Saúde no Brasil, nós estamos indo para o 9º Simpósio Nacional, né, de Geografia da Saúde, que vai ocorrer em Blumenau o ano que vem. Então, a cada 2 anos, está se formando uma comunidade no Brasil, uma massa crítica, que é uma coisa importante. Como tem em outros países, na Austrália é forte, no Canadá, na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Rússia. A Rússia tem a Universidade de Moscou, tem um Departamento de Geografia da Saúde. É um departamento dentro do curso de Geografia, por exemplo. Então, em outros países, nós não estamos inventando a roda. Né? Uma coisa que já existe. E eu acho que o Brasil está correndo atrás, né? Agora, esse geógrafo é interessante. Na verdade, a saúde traz problemas para o geógrafo reais e que ele tem que resolver. E ao fazer isso, ele vai integrando. Né? Quer dizer, não dá para você pensar a saúde sem juntar a geografia física com a geografia humana, por exemplo. Né? Não dá para você pensar a saúde sem ter uma boa formação cartográfica, uma base técnica. Né? Mas isso vai se formando na medida que os problemas batem na porta. Isso que eu sempre digo para o pessoal. Por exemplo, agora esse surto de sarampo que está lá, né, na fronteira com a Venezuela, Exato. Isso é um problema da geografia da saúde? Com certeza, e aí se transforma até um problema de geopolítica. Veja esse exemplo interessante. Quer dizer, eu tenho um problema de saúde na fronteira, quer dizer, os países vizinhos recorrem ao Brasil, isso não é só na Venezuela. Né? Nós temos 450 municípios de fronteira no Brasil, que vai até do Rio Grande do Sul até, né, na Amazônia, e com cidades gêmeas, e que você tem troca. Por exemplo, a gente sabe de cidades na Argentina, por exemplo, vizinho com o Brasil, que o técnico que trabalha no laboratório da cidade brasileira é argentino, por exemplo. Mas, às vezes, a grávida vai ser atendida na Argentina. Quer dizer, então, essa troca ela sempre existiu. A gente não pode imputar isso à imigração recente aí dos venezuelanos. Né? Sim. Mas, veja como eu tenho que compreender isso numa escala continental. Então, não é só você ser um bom cartógrafo, que você vai ser um geógrafo da saúde. Eu acho que você tem que ter uma formação da geografia política, da geografia cultural, um interesse pelas interfaces do conhecimento. Então, as ciências sociais, a antropologia, a psicologia. Né? Então, todas essas áreas que colaboram com a geografia. Mas é uma área de produção de conhecimento ou é uma área técnica? Não sei se dá para As duas coisas. Né? Então, está se produzindo um conhecimento, né? Novos conceitos que precisam ser formulados para compreender esse problema que é um problema concreto. Né? Quer dizer, na saúde, eu costumo também dizer para os meus alunos, eu trabalho com a saúde e com a educação. Né? Só que a saúde, se você brincar, morre gente. Na educação demora um tempo maior. Leva mais tempo para fazer o estrago e as pessoas não percebem. Pode levar 20 anos, né? E isso não tira voto de ninguém. Né? Agora, na saúde, aquele problema que ocorreu com hemodiálise, por exemplo, lá no Nordeste, que acabaram dando um remédio errado, morreram uma série de pessoas idosas, cai o secretário de Estado da Saúde. Isso chega no Ministério da Saúde. Né? Então, a gente está tratando com a vida e a morte. Então, eu acho que isso dá uma urgência, né, para se resolver o problema e ela, por conta disso, vem evoluindo rápido, do ponto de vista das soluções técnicas que a gente tem que dar, né, bem práticos. Então, eu tenho pouco recurso, aliás, cada vez mais cortes de verbas,
A PEC do a teto. PEC do teto, você tem poucos recursos. Aonde que eu vou instalar uma unidade básica de saúde? Aonde que esse recurso vai ser melhor utilizado, por exemplo, né? Então, é um problema concreto, né? E quando você fala aonde, e aí entra a geografia, não é em tal cidade, é em tal cidade, em tal local, em tal rua, é isso? Você chega na micro escala, né? Dentro de um bairro, né? Então tem uma interface muito grande com a política. Com certeza. Você tem a política pública, mas também, eu acho que há um mercado dentro do geomarketing, né? O geomarketing. Você pode ter uma empresa, que é um hospital privado, por exemplo, e ele precisa, é um estudo do mercado, né? Mas é um estudo mais especializado, porque você precisa conhecer marcos regulatórios, né? Uma série de regras têm que ser obedecidas. Bom, onde que eu vou instalar uma unidade auxiliar, por exemplo? Uma rede de laboratórios de apoio diagnóstico, né? Onde tem várias empresas grandes aí, em São Paulo, por exemplo, né? Então eu preciso descentralizar, né? Definir uma melhor área para uma unidade. Então isso é o geomarketing, né? Mas você pode ter uma demanda nesse sentido também. Então não seria só o serviço público, né? Os órgãos públicos que demandam, né? Você falou da questão política. Eu conheço o geógrafo da saúde que é assessor parlamentar, né? Então, isso é no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa. Você é um assessor parlamentar, porque esse é um tema, né? A saúde é um tema de muitas demandas e que tem muitos interesses, recursos em jogo, né? Recursos grandes, recursos né? grandes. Mesmo... E você pode ajudar o deputado a montar um projeto que traga recursos para uma certa localidade, né? Então, assessor de gabinete, por exemplo, é possível também. Então, é um campo muito vasto, né?